Fala galera, Timó Online. Nesse vídeo aqui vou falar sobre a maldição que está acontecendo com os lutadores brasileiros do UFC em 2025. Lógico, é uma grande brincadeira, não é uma maldição de verdade, mas parece muito que é. Porque em 2025, nenhum lutador brasileiro conseguiu conquistar uma vitória quando está lutando como principal luta da noite no UFC. E não é uma questão de ser azarões, porque também tivemos lutas onde brasileiros eram favoritos e ainda assim conseguiram perder. Nesse ano, já tivemos 10 main events com brasileiros encabeçando, ou seja, 10 brasileiros em 10 principais lutas da noite. Só que, das 10 lutas, 9 os brasileiros perderam e uma foi uma luta entre brasileiras. E o mais engraçado é que quem venceu foi a Mackenzie Dern, que é americana, nasceu nos Estados Unidos, mas optou por se nacionalizar como brasileira. Ou seja, é uma grande coincidência, mas a americana / brasileira ganhou da apenas brasileira. Agora, contando apenas lutas de brasileiros contra estrangeiros, foram 9 lutas principais e 9 derrotas, o que é um absurdo. É uma coisa que eu acho que nunca aconteceu antes. Lógico, tem anos que vencem menos, anos que vencem mais, só que ainda assim, essa quantidade é um absurdo. Para vocês terem uma noção, vamos comparar com 2024, onde tivemos 17 main events, 17 lutas principais da noite com brasileiros. Uma delas foi entre brasileiros, e a restante, 8 brasileiros venceram e 8 brasileiros perderam. Ou seja, foi realmente muito equilibrado. E a tendência geralmente é isso. Geralmente é um equilíbrio. Ou então uma vitória a mais, uma derrota a mais. Porque geralmente, luta principal tem um favorito e o azarão. E nem sempre o brasileiro é o azarão. Então, galera, é um absurdo perder todas as lutas principais de um ano. E a maldição talvez seja em relação à primeira luta do ano, que foi no 11 de janeiro, um Fight Night, onde foi a Mackenzie Dern versus Amanda Ribas como luta principal, brasileira contra brasileira, onde a Mackenzie Dern venceu por um armlock aos 4 minutos e 36 segundos no terceiro round. Só que a partir desse ponto, mais nenhum brasileiro conseguiu vencer. No dia 18 de janeiro, tivemos o UFC 311, Islam Makhachev versus Renato Moicano. Aqui o Moicano era o completo azarão. Todo mundo já sabia que ele iria perder, ainda mais que ele pegou a luta extremamente em cima da hora. Não dava para ele vencer. Todo mundo sabia disso. Era uma derrota esperada. E o Islam Makhachev acabou vencendo aos 4 minutos e 5 segundos do primeiro round, com um triângulo de mão. No dia 15 de fevereiro, tivemos mais um Fight Night, que foi o Cannonier contra o Gregory Rodrigues. E aqui, galera, não tem favoritaço. Que poderia vencer o brasileiro ou poderia vencer ali um gringo. É uma coisa básica, padrão, não tinha favoritos. Mas aí o Cannonier venceu por nocaute técnico aos 21 segundos do quarto round. E aí veio o fatídico dia, o UFC 313. No dia 8 de março, Alex Poatan contra o Ankalaev, onde infelizmente o Ankalaev venceu o Poatan por decisão unânime. E aqui, muitos diziam que o Ankalaev era favorito, que o Poatan era favorito. Cara, equilibrado, luta equilibrada que realmente poderia ir para qualquer um, mas quem assistiu a luta sabe que foi um absurdo. O modo como o Poatan lutou, sem agressividade, acabou dando essa vitória para o Ankalaev, o que foi uma decepção para os fãs e uma grande surpresa. Aí no dia 12 de abril, no UFC 314, o Volkanovski versus Diego Lopes. E aqui o Diego Lopes era favoritaço. Podem dizer o que for, mas todo mundo achava que o Volkanovski já estava velho, já estava ultrapassado, depois de perder para o Topuria já não tinha mais nada para ele. E aí ele vem, surpreende e vence por decisão unânime do Diego Lopes. Sendo que o Diego Lopes era um prospecto muito grande. Todo mundo apontava ele como um grande vencedor, que ele iria vencer. Por quê? Por causa de gás, técnica. Era um cara que conseguia tirar muita finalização. Todo mundo achou, o cara vai dominar a luta e vai ganhar. Mas não foi bem assim. Volkanovski surpreendeu,
e acabou levando para casa o cinturão. Dia 26 de abril, outro Fight Night. Ian Machado Gary contra Carlos Prates. E o Ian Machado Gary, ele é um irlandês, mas que tem um certo amor pelo Brasil, é casado com brasileira, e etc, etc, mas ainda assim é irlandês. E o Ian Machado Gary acabou vencendo por decisão unânime. E aqui foi surpresa para alguns, mas não para outros. Na minha opinião, o Ian Gary ele já era o favorito. Lógico, todo mundo tinha aquele hype do Carlos Prates, que ele poderia surpreender, que ele poderia vencer essa luta com facilidade, mas deu a lógica, o Ian Machado Gary conseguiu segurar o jogo dele durante todos os rounds, o Carlos Prates não conseguiu quebrar esse jogo, e aí deu no que deu. Dia 3 de maio, outro Fight Night, o Corey Sandhagen contra o Davidson, Deus da Guerra Figueiredo, que acabou a vitória indo para o Corey Sandhagen por interrupção médica. E ali acabou sendo um grande azar / competência do Corey, porque o Davidson estava bem, não era um favorito na luta, mas esse machucado acabou tirando ele do jogo. E nessa luta, inclusive, eu achava o Davidson um grande favorito. Dia 17 de maio de 2025, outro Fight Night. O Gilberto Durinho contra Michael Morales. E o vencedor foi o Michael Morales por nocaute técnico aos 3 minutos e 39 segundos do primeiro round. Esse aqui já era esperado, não nesse nível, não com o nocaute no primeiro round, mas já era esperada a vitória do Morales, porque o Durinho, infelizmente, mostra que a idade chega para todo mundo, já não é mais resistente como ele era, já não tem mais aquele fôlego que ele tinha, e como fã, é triste de ver ele sendo arrastado para essas lutas, porque ele é um guerreiro, ele é um guerreiro, ele quer lutar, mas infelizmente ele não está mais nesse nível. Então ele é usado como escada para os novatos subirem nele. É triste. E no dia 28 de junho, no UFC 317, Ilia Topuria versus Charles do Bronx. E o vencedor foi o Ilia Topuria por nocaute no primeiro round aos 2 minutos e 27 segundos. E aqui foi uma aberração. O Topuria, ele era muito favorito, todo mundo achava que o Charles tinha uma chance se levasse para o chão, mas ninguém esperava que o Topuria ia passar o carro por cima do Charles. Ninguém esperava o nocaute no primeiro round. Foi um absurdo, foi uma luta, para quem é fã do Charles, feia de ver. E agora, no último sábado, dia 12 de julho, mais um Fight Night. O Derrick Lewis contra o Tyson Teixeira, que acabou com uma vitória do Derrick Lewis no primeiro round por nocaute técnico aos 35 segundos. E essa aqui é polêmica, porque simplesmente deram um nocaute técnico quando o Tyson estava ali segurando na grade, se levantando e virando para contra-atacar. Ok, muitas pessoas dizem, mas ele estava grog, ele estava perdido. Mas o cara tá grog, mas está conseguindo fugir, se levantar segurando na grade, e além disso, conseguir virar para revidar, cara, ele não tá 100% grog. Ele tá tonto, mas dá para continuar. Isso aqui é MMA, galera. Esse é o nível básico. Foi uma interrupção muito polêmica e que não é só brasileiro não, tá? Muito gringo também tá falando dessa decisão. Muito gringo tá achando absurdo isso acontecer. Mas aí, esses foram todas as lutas principais em que brasileiros participaram no UFC desse ano. E como vocês viram, todas foram derrotas. Os favoritos, os azarões, aqueles equilibrados, todos os brasileiros perderam. A única vitória foi de brasileiro contra brasileiro, e quem venceu ainda foi uma brasileira / americana. E esse ano ainda vamos ter outros 3 eventos com 3 lutas principais com brasileiros. O próximo evento é um UFC Fight Night no dia 23 de agosto, que é o Johnny Walker contra o Zhang Minwang. E aqui o Johnny Walker não é o favorito. É uma luta na China, na casa do adversário, e quem assiste o Johnny Walker sabe como é que é. Ele pode nocautear no primeiro round ou ser nocauteado. É uma mão pesada e um queixo de vidro. E sinceramente, minha opinião,
estão querendo usar o Johnny Walker como uma escada para dar uma proporção ali pro Zhang. Mas vai que ele surpreende com essa maluquice dele e acaba vencendo, acaba quebrando essa maldição. E depois temos outro Fight Night no dia 6 de setembro, que é o Imavov contra o Caio Borralho. Nessa aqui, eu acho que o Borralho tem uma pequena vantagem. Não para nocautear, mas para vencer na decisão unânime. Mas ainda assim é bem parelho. Muita gente vai achar o Imavov ali como favorito, mas eu acho que o Caio tem uma certa vantagem para controlar a luta. Essa aqui é a que eu digo que temos mais chance de vitória, apesar de novamente não ser um claro favorito. E se nessas duas a vitória não vier, temos no dia 13 de setembro a Noite UFC, que é o UFC especial do México. Tem a luta principal o Diego Lopes contra o Jean Silva, 2 brasileiros. Se a maldição começou com a Amanda Ribas versus a Mackenzie Dern lá no começo do ano, então será que vai terminar agora com mais 2 brasileiros se enfrentando e a vitória voltando para o Brasil? Lembrando, a maldição começou com a Mackenzie Dern vencendo, que é uma americana barra brasileira. E agora, a última luta, temos um mexicano barra brasileiro contra outro brasileiro. E seria muito engraçado se o Diego Lopes vencesse, porque continuaria meio que a maldição rolando. E eu vou falar pra vocês, eu sei que o Jean Silva tá no hype, é o cara que todo mundo espera que vença, mas na minha opinião, o Diego Lopes é muito favorito. É um cara que tem um bom jogo em pé e um bom jogo no chão. Cara, eu acho que o Diego Lopes vai vencer. E até o momento, temos só esses 3 main events confirmados. E galera, sinceramente, que ano complicado para o torcedor brasileiro. Realmente um ano muito difícil. Mas vamos ver, quem sabe role uma reviravolta e tenhamos mais 2 vitórias aí na Copa do Brasil pelo menos. Mas bom, basicamente é isso aí. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou!